Oi, pessoal. A aula de hoje vai ser dividida em duas partes. A primeira delas, nós vamos falar um pouco sobre ponto, plano e reta. E a segunda parte da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a definição dos ângulos e a classificação deles. Então, iniciando as definições, o que é um ponto? Um ponto, ele não tem dimensão. Ele pode ser, por exemplo, um toque de caneta no papel, e mais que isso, ele é representado por uma letra maiúscula. Pode ser qualquer letra do alfabeto, no entanto, ela precisa ser uma letra maiúscula. Observem aqui nesse campo de futebol, que coloquei como exemplo, eu consigo identificar alguns pontos. Consigo identificar, na verdade, 3 pontos. E aí, eu vou destacar esses pontos aqui para vocês. E se eu quisesse demonstrar que de fato essas estruturas aqui são pontos, eu teria que identificá-las com letras maiúsculas, como eu vou colocar aqui. O ponto A, ponto B e o ponto C. Já o plano, ele é representado por uma letra grega minúscula. O plano é como se fosse um conjunto de infinitas retas e que elas não deixam espaço entre si. E aí o próprio campo de futebol aqui verde seria representado como o meu plano. E para que eu consiga defini-lo como plano, eu preciso acrescentar uma letra grega. No caso aqui, eu coloquei a letra alfa para representar o meu plano. Já a reta, ela é formada por duas setinhas. Ó. Observem que nós temos uma setinha aqui de um lado e uma setinha do outro. Essas setinhas, elas representam que a reta ela é infinita e ilimitada para ambos os lados. E ela é representada por uma letra minúscula, diferentemente dos pontos, né, que são representados por letras maiúsculas. Então, essa reta aqui, eu poderia dizer que ela é a reta R. É só colocar uma letra minúscula para determinar a reta na qual eu estou falando. Ela é formada também por um conjunto de infinitos pontos. Então, observe aqui que eu determinei 2 pontos nesta reta, o ponto A e o ponto B. E como seria outra maneira de escrevê-la? Eu poderia colocar os 2 pontos que estão contidos nessa reta e acima deles eu coloco aqui uma reta pequenininha para representar que esses pontos estão contidos nesta reta. Já a semirreta, ela vai partir de uma origem, e essa origem é determinada por um ponto, ó, que seria o ponto A, no caso no meu exemplo. Só que ela é infinita para apenas um lado. E aí, como que eu escreveria essa semirreta, no caso, de uma outra forma? Coloco aqui os pontos que estão contidos nela, o ponto A e B, e acima eu coloco uma setinha, só que infinita apenas para um lado. Ó. Observe, diferente da reta, que a reta ela é infinita para ambos os lados. Então, aqui ela é infinita apenas para um lado. Então, é dessa maneira que eu represento essa semirreta. Já o segmento de reta é uma parte da reta. No entanto, ela possui pontos nos seus extremos, o ponto A, como exemplo, e o ponto B. Observe que ela é limitada. Ela é diferente tanto da semirreta quanto da reta. Ela possui pontos em suas extremidades, em seus extremos. E ela pode ser representada da seguinte forma, ó, ponto A e B, e o tracinho em cima, sem nenhuma setinha, representando que esses pontos estão contidos num segmento de reta. Como eu falei para vocês, estamos chegando na segunda parte da aula, onde iremos comentar um pouco sobre ângulos e suas classificações. É importante que vocês tenham em mente as definições de reta, semirreta e segmento de reta, porque iremos utilizar essas definições e essas nomenclaturas agora. O ângulo, ele tem como definição ser uma região delimitada por duas semirretas que partem da mesma origem. No caso, essa região aqui, ó, representada pela abertura dessas duas semirretas. A origem, ela está representada pelo ponto O, e essas semirretas, elas vão partir da mesma origem. E aí, vão formar o ângulo, que possuem também
lados diferentes, ó, o lado OA e o lado OB. Agora vocês já sabem analisar que quando nós colocamos uma setinha com uma única direção, estamos nos referindo a uma semirreta. E esse ângulo que está aqui dentro, ele pode ser escrito dessa forma, o ângulo AOB. Observem que o O é o vértice de onde vão partir as semirretas, e colocamos ele sempre no meio das três letras e um acento circunflexo em cima dele para representar o vértice de onde irão partir as semirretas. Então, de acordo com o tamanho dessa abertura, o ângulo ele tem suas classificações. Como eu falei para vocês, a medida do ângulo ela ocorre em graus. Nesse momento é importante vocês saberem disso. Existe uma outra forma de medida? Existe, mas inicialmente vamos aprender a medida em graus. O grau ele é representado por essa bolinha que fica aqui ao final do número. E aí, dependendo do tamanho do ângulo, ele vai ter uma nomenclatura diferente. Um exemplo, se o ângulo ele medir 90 graus, ele vai ser chamado de ângulo reto. Então, ele tem essa formação aqui, e aqui dentro nós sabemos que temos uma medida de 90 graus. No entanto, se o ângulo ele for menor que 90 graus, observe que essa abertura dessas duas semirretas aqui, ela é menor do que a abertura que eu mostrei a vocês anteriormente. Então, pelo fato dele ser menor que 90 graus, o nome desse ângulo é ângulo agudo. Só que o ângulo ele também pode ser maior que 90 graus. E quando ele for maior que 90 graus e menor que 180 graus, observem que essa abertura aqui é maior do que essa abertura aqui. Então, ele é maior que 90 e menor que 180 graus. Ele é chamado de ângulo obtuso. E aí, quando ele medir exatamente 180 graus, que nós chamamos o ângulo de meia volta, porque uma volta inteira seria 360 graus. Então, a metade de 360 será 180. Por isso que chamamos esse ângulo de meia volta ou ângulo raso, pelo fato dele medir 180 graus. Então, pessoal, por hoje é só. Vocês aprenderam definições de ponto, reta, plano. Aprenderam a definição também de ângulo e suas classificações. Agora vocês vão realizar as atividades e na próxima aula iremos realizar a correção dessas atividades. Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.